Oi, designers e criativos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar um negócio bem diferente pra vocês, que é um reagindo a trabalhos antigos meus. Eu não vou refazer os trabalhos, porque isso é assunto para um próximo vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês, pra mostrar na prática como que eu mudaria esses projetos, mas eu passo algumas noções aqui do que eu comecei a observar revendo trabalhos antigos meus, hoje com 2 anos a mais de experiência. A gente sabe que 2 anos não é muita coisa, mas pra quem estuda todos os dias sobre design, é um passo bem grande que se dá na questão da evolução. Então, uma dica muito importante que eu passo pra vocês é estudar todos os dias, que a gente acaba acelerando a nossa evolução de uma forma incrível. No vídeo, além de eu reagir, eu também vou mostrar pra vocês o que eu mudaria e o que eu enxergo de erro nas seguintes imagens. Se você gosta desse tipo de vídeo, eu quero te pedir pra se inscrever no meu canal, que toda semana tem 2 vídeos novos por aqui. E se esse vídeo foi divertido pra você, se você gostou, deixa o teu like que me ajuda muito aqui no meu canal. Vamos lá que eu vou reagir. Como eu não tenho todos os projetos disponíveis, porque são projetos antigos e no começo eu não salvava os meus projetos, eu vou mostrar somente as imagens, não vou mostrar as layers. Mas eu joguei todas as imagens aqui pro meu Photoshop para ficar mais prático para mostrar para vocês. A primeira imagem foi o primeiro criativo que eu fiz e eu tenho um pouquinho de apego emocional, eu acho que não ficou tão ruim não para ser o primeiro, porém tem algumas observações a fazer. A sombra dos pneus ali, eu botei um drop shadow ali, ficou muito estranho. E se eu fosse fazer atualmente, eu teria mudado. A primeira coisa que eu mudaria seria essa sombra ali mesmo. Eu não sabia recortar, eu acredito, porque o recorte dessa imagem ali tá péssimo, tá bem serrilhado, tá bem feio. E dá pra ver aquela borda branca também em volta ali. Então eu corrigiria o recorte também. As cores até que tá legal, mas esse azul ali, ele tá bem vivo. Atualmente não... Quando eu vou criar um design, eu não tento usar a cor aqui. Por exemplo, quando eu vou abrir a minha escolha aqui, eu tento não usar a cor aqui taxada nessa ponta aqui. Eu sempre prefiro vir mais pra cá, pegar uns tons daqui que eu acho que fica bem mais moderno e bem mais interessante, não fica uma cor tão irritante aos olhos. Quem viu meu último vídeo ali sobre as tendências do design de 2022, se você ainda não viu, eu vou deixar no card aqui em cima pra dar uma conferida. Eu falei sobre essa parte das cores mais suaves ali, que é uma tendência também. Falando da cor aqui, que eu substituiria, essa mancha aqui tá bem estranha. Eu não sei qual que foi a minha intenção com ela, mas eu talvez diminuiria, deixaria mais aqui pelo canto. Falando aqui de trabalhar com o que já tem, né, dos elementos. E esse amarelo aqui por cima desse preto, o que me parece é que eu coloquei um modo de mesclagem ali por cima e ficou um marrom meio estranho. Ali também, eu acredito que seria digno de uma alteração caso eu quisesse manter ali o layout como ele tá. E essa fonte do promoção ali, eu acredito que eu peguei a primeira que eu achei, não escolhia muito bem. Então, eu alteraria essa fonte ali também. Eu acho que não ficou tão interessante também. Vamos pro próximo. Essa aqui tá péssima, tá tudo errado. A primeira coisa, drop shadow. Eu não sei, eu usava drop shadow em tudo que eu fazia e ficava muito ruim, óbvio, porque não é uma sombra que funciona com tudo, né? Que tá correta. Então, parece que foi jogado um flash assim em cima dessas imagens e ficou aquela sombra dura, feia ali. Aqui me parece que eu já melhorei um pouquinho o recorte. Ainda precisava aprimorar, mas eu já sabia recortar no momento que eu fiz esse criativo. O alinhamento, se a gente for parar pra analisar, ó, tá aqui o título aqui, aí o revisada pra cá, aí o a partir pra cá, que eu nem sei se tá alinhado aqui, mas me parece que esse a partir aqui tá mais pra fora, e o valor pra cá. E eu também deixava o símbolo do reais do mesmo tamanho ali do valor. Eu acho que esse vírgula 99 eu diminuiria esse símbolo aqui. Consertaria esse alinhamento. Eu acho que esse negócio aqui do fundo eu mudaria também, não tem necessidade. Deixaria esse fundo mais escuro, porque pra mim, ou é um preto, claro que não um preto chapado, né? Quando eu vou usar o preto, já é uma coisa que eu falei em outros vídeos também. Eu deixo ele mais ou menos por aqui assim, pra não usar aquele zero. Eu acho que fica muito forte, muito agressivo. Então, eu colocaria um preto de verdade ali, né? Não esse cinza. E aumentaria o título. O título tá muito pequeno. Eu diminuiria esse espaçamento. Acho que esse espaçamento aqui tá bem estranho também. E tá pra fora ainda do texto principal. Eu acredito que isso aqui teria que estar maior. E esse aqui menor, pra dar uma hierarquia visual.
Não tem hierarquia nenhuma. Bato primeiro o olho no valor, depois o olho no título. Mas óbvio que eu não tinha noção de design, eu só sabia mexer na ferramenta. Então tinha muita coisa para aprender ainda. Vamos para a próxima. Essa aqui nem se fala. Tá horrível. Meu Deus. Tá, vamos lá. Primeira coisa, que quando eu fiz isso aqui, eu lembro que eu peguei uma imagem do Google e eu nem sabia dos direitos da imagem. Eu só peguei a imagem no Google e coloquei ali. Primeiramente, eu ia escolher uma imagem que eu sabia que eu pudesse utilizar, né? Primeiramente. Drop Shadow no logo. Pra quê? Drop Shadow no texto. Pra quê? Essa barra branca aqui, a intenção foi boa, mas a aplicação foi péssima. Tá muito estranho. Tá desfocando. Eu acho que eu deixei essa imagem mais escura do que ela realmente era, né? E coloquei um texto preto. Mas texto preto aqui não rolou nem um pouco. Se eu tivesse colocado um branco, eu acredito que já daria contraste. Deixa eu só fazer um teste aqui. Só colocar qualquer coisa, só pra gente ver se o branco rolaria aqui nesse negócio. Vamos lá. Ó, o texto branco aqui, ele já ia ficar bem mais suave e já ia funcionar muito bem. E como eu coloquei o texto preto, ele não deu contraste, porque essa parte aqui da imagem já era uma parte mais escura. Aí eu tentei colocar um branco aqui pra ver se rolava o contraste e fracassei também. Eu não colocaria todas as informações com essa mesma tipografia. Essa tipografia ela é muito bem desenhada, ela é muito fantasia. Então eu acredito que a hierarquia também tá bem ruim. Tá tudo do mesmo tamanho, não sei pra onde olhar. Esse logo ali podia diminuir muito mais, porque não é o foco ali dessa postagem. Mas enfim, tava melhorando? Não sei. Já vim aqui de novo com esse Drop Shadow, que eu não aprendia, né? De jeito nenhum, usava Drop Shadow em tudo. E como vocês podem ver, a parte aqui dos litros tá bem estranha essa sombra, ó. Parece que ele tá descolado de um fundo, não tá num chão, num plano ali, parece que tá voando. Se vocês repararem aqui, talvez tinha alguma coisa no recorte que ficou meio estranha a sombra. O recorte também tava muito ruim. Provavelmente peguei um PNG ou algo nesse sentido e não consertei. Aqui eu curvei o texto de uma forma desconfortável, eu não faria isso. E o alinhamento, a parte aqui de sorteio de um lado, o combo até que encaixa. Mas eu pecava muito na parte da hierarquia, o que eu posso observar, né? Porque em vez de deixar o título bem grandão, assim, essa parte um pouco mais suave, ou talvez centralizar essas imagens aqui, que é uma informação principal, eu colocava tudo praticamente do mesmo tamanho. Eu tinha medo de diminuir as letras, as fontes, né? É uma coisa que eu reparo que muita gente tem também quando tá começando, é o medo de diminuir as coisas. Mas, gente, ele aqui é tudo. E precisa ter o maior, o menor, mas não precisa deixar tudo grandão. Que a letra grande, a tipografia grande, não é sinônimo de chamar atenção, de forma alguma. E o texto todo em caixa alta também não. Então, eu mudaria isso e essa parte aqui de baixo também. Eu acredito que tá bem estranho nessa tipografia aqui. Eu deixaria a tipografia só na parte ali do sorteio mesmo. E o que eu posso observar é que aqui eu tenho uma tipografia e aqui eu tenho outra. Então, eu colocaria, no mínimo, eu colocaria no máximo duas e deu, assim, sabe? Essa forma aqui tá muito estranha. Esse claro aqui por baixo da sombra também não tá muito legal. Aqui teria que ficar bem mais escuro, né? Eu não sei o que eu quis fazer com esse pincel aqui em vermelho, mas beleza. Aqui eu já tava melhorando um pouco, mas a minha noção de alinhamento era zero. É o que eu disse pra vocês, como eu aprendi o software primeiro, eu não tinha noção de princípios básicos do design. Aqui eu utilizei a mesma fonte, beleza, com pesos diferentes, só que aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra, e aqui eu tenho outra ainda. Muita tipografia, não precisa. No máximo 2, 3 e olhe lá. Mas como essa tipografia tem mais pesos, que é a Bebas, eu acho, a Bebas Neue, não precisava de tanto. O alinhamento tá muito errado. Esse texto aqui jogado assim pra cima, desnecessário também. Talvez só no título aqui ele funcionaria bem. Mas já tava melhorando. O Drop Shadow aqui, como eu falei pra vocês, repeti esse erro.
Mas, vamos lá. Se eu consertasse o alinhamento e tirasse essa sombra, talvez já ia dar uma melhorada bem grande. E é o que me parece, eu não tratei essa imagem. Eu só coloquei um efeito ali por cima e não dá nem pra ver o rosto direito aqui do DJ. Então, seria outra coisa que eu ia corrigir. Que a gente já vai avançando um pouquinho mais. Nessa próxima aqui, foi um evento que eu fiz toda a parte do marketing ali. Eu também não tinha noção de hierarquia visual. Vocês podem ver que tá tudo grande. Tem vários logos aqui, né, que precisava colocar. Eu colocaria tudo aqui embaixo, do mesmo tamanho. Talvez esse aqui que era o principal, aqui que era o patrocinador principal, colocaria aqui no meio maior e os outros dois do cantinho. Porque tá tudo muito desalinhado. Deixa eu até puxar aqui. Eu acho que até alinhei, mas como uma de um tamanho e a outra de outro, parece muito desalinhado. Também tem a questão do visual, né? Do ajuste óptico. Essa parte aqui tá muito encostada, vocês podem ver que tá tudo muito encostado, sem respeitar a margem. Aqui o espaçamento tá legal nessa lateral, mas em cima e embaixo já não respeitem mais a margem. O ingresso esgotando aqui os 65% de um tamanho enorme que não precisava. Acho que poderia ter diminuído. Essa parte do virado de lote também. Aqui tem muita cor. Tem uma cor aqui, outro tom aqui. Eu acredito que se eu tivesse pegado tons aqui, ó, dessas imagens, teria ficado bem melhor. Aqui já tava melhorando legal. Porém, a margem era uma coisa que eu ainda não utilizava. Porque se a gente reparar, ó, tá muito próximo aqui, ó. E daí, esse tá aqui embaixo. Esse tá aqui em cima. O alinhamento tá péssimo. Essa parte aqui do canto tá muito próxima, muito encostada. Como é um post de Instagram, dentro do Instagram fica péssimo quando tá muito encostado da margem. Então ali também considero outro erro. Drop Shadow também, talvez nem teria necessidade de ter colocado, só escurecer um pouquinho esse fundo ali, já teria rolado super. A imagem ali já tá melhorando, já tinha uma noção melhor ali do recorte, né? Já tava um pouquinho mais prático o recorte pra mim, mas ainda o medo de diminuir as coisas, né? Informação brigando demais, uma com a outra. Pro próximo. Esse aqui já tava bem legal também, já tava bem melhor. Porém, é a mesma coisa que eu falei. Alinhamento, a gente tem... Vamos por partes. O alinhamento, a gente tem um central, o outro aqui pro lado, alinhado pra direita. O logotipo, como ele tem um texto, ele tá aqui também. Então, olha só os tipos que a gente tem de alinhamento. O logo grande demais, eu diminuiria. Tem muita informação aqui no fundo, ó, brigando com as informações daqui. Eu queria entender por que eu foquei tanto na parte da cerveja se é um delivery de comida. Óbvio que eles entregam a cerveja também, mas eu acho que a imagem não tá tão condizente assim com a postagem, né? Aumentaria se bateu aqui, bateu a fome, talvez a fome eu deixaria um pouco maior. Iria diminuir essa logo, tá muito grande também. Talvez eu nem colocaria esse gradiente aqui, já tá muito carregado. E essa parte aqui de baixo precisa diminuir também. O entrega grátis também tá totalmente disperso aqui no meio, por causa do alinhamento. E ainda a questão da margem, que eu falo sempre pra vocês, pra colocar uma margem boa em postagem de Instagram, né? Ó, tá muito próximo aqui da minha borda da imagem. Vamos para o próximo. É do mesmo lugar aqui. A imagem era bonita, beleza, mas eu acho que eu não soube aproveitar muito bem. Esse alinhamento aqui é péssimo. A gente lê da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. Então, esse tipo de alinhamento, a não ser que ele seja muito bem planejado, para um texto não tão grande, ele não funciona dessa forma. Tá todo da mesma cor, com a mesma tipografia. Aqui já podemos ver que eu tinha uma noção de usar a mesma tipografia, não usar tantos tipos. Porém, deixei todo o texto em caixa alta, não destaquei nada. Tá muito confuso. Talvez eu traria essa imagem, eu só recortaria essa imagem, faria um fundo, não sei. Mas tá brigando informação também. Aqui o 4,50 tá brigando com o restante das informações. Aqui tá muito próximo, ó, de uma informação com a outra. Isso me incomoda muito. Eu já não deixaria mais tão próximo. E o cinza com o amarelo eu não acho que deu um contraste tão interessante. Então, as cores também precisavam ter sido corrigidas.
E de novo, o Drop Shadow aqui não aprende nunca. Essa menina. Vamos pro próximo. Primeiramente, eu acho que eu não destaquei a parte ali da imagem do frango, que seria uma parte da informação muito importante, porque quando a gente bate o olho numa imagem de uma comida que tá bem bonita, a gente automaticamente sente fome, não tem jeito. A noção de escolha de cores já tava bem interessante, mas talvez esse amarelo aqui do fundo, eu optaria por pegar esse amarelo aqui do bico do frango aqui, que eu acho que ficaria melhor. Drop Shadow nada a ver. E olha só, outra coisa que eu continuava cometendo de erro, alinhamento, ó. A gente tem um texto pra cá, um texto pra cá, outro texto aqui, e esse aqui eu talvez diminuiria também, que é a imagem meramente ilustrativa, e deixaria mais aqui por cima ou aqui nesse canto aqui. Mas beleza, tem muito elemento, eu acho também. Essa postagem foi feita numa época que era muito tendência encher dessas formas ali nos posts de rede social. Acabou desgastando muito, ficando tudo igual. Graças a Deus a galera tá esquecendo dessas formas ali, porque ficava um pouco desagradável. Era uma identidade visual meio geral, assim, né? Pra toda empresa aplicava essas coisas ali. E tava legal, todo mundo curtia, mas acho que depois de um certo ponto, as pessoas foram amadurecendo nessa parte das postagens de redes sociais, né? Pra próxima aqui. Essa aqui, o problema dela é também as informações brigando. O 15% tá de um tamanho, 40% de outro. Aqui muito próximo, ó, um do outro. Os alinhamentos também, tá um texto pra cá, outro pra cá. Olha só como deixa a imagem desconfortável. O off aqui tá alinhado nessa parte aqui. O off aqui tá alinhado nessa. Aí a gente pode ver aqui também que a porcentagem acaba antes, né? A parte aqui do D também, ó, totalmente desalinhada. A parte aqui da promo tá em outro alinhamento ainda. A parte aqui do agosto tá em outro ainda. Tá muito desorganizado. Muito, muito, muito. Principalmente a parte do alinhamento. É isso que deixa desconfortável quando a gente olha pra imagem. Tá feio? Não tá. Mas tá desconfortável. A gente não sabe pra onde olhar. E é o principal saber alinhar e saber entender, né, de hierarquia de texto. Porque é muito importante quando a gente vai ver alguma peça. Saber onde olhar primeiro. E eu olhando pra essa postagem aqui, eu não sei onde olhar primeiro. Aqui já tava melhorando um pouco, mas ainda tava naquela questão de colocar aquelas formas aleatórias ali. E o preto em cima do laranja eu acho um pouco cansativo. Eu talvez teria escrito aqui o texto em branco. E essas formas aqui, eu acho que nem necessidade tinha. E essa imagem aqui de banco de imagem muito óbvia, eu também substituiria. Eu acho que isso não chama atenção. E qualquer pessoa que bate o olho nisso já vê que digitou no Google e pegou a primeira imagem que apareceu. Então, eu não faria uso dessa forma. Mas já tava com uma noção um pouquinho melhor de hierarquia visual. Ó. Já podemos ver que o troca de bateria tá um pouco menor, o celular um pouco maior. E já tava um pouco mais ciente dessa parte também. Já tava com um pouco menos de medo de diminuir o logotipo também aqui. Mas estava ainda muito crítica a situação. Eu acho que poderia ter melhorado bastante aqui nessa imagem. Mas ainda não tinha noção, tava no processo ali de aprendizado, né? Aqui a gente tem a próxima, hierarquia visual, de cores. Mas acho que tem muita informação. Esse fundo tá brigando com a imagem das garrafas, tá brigando com tanto de informação. Esse texto todo em caixa alta acaba piorando a leitura. A gente acha que colocar em caixa alta vai chamar atenção, vai melhorar a leitura. E muito pelo contrário, ele dificulta quando tem um texto corrido. Então, ali eu mudaria com certeza. Drop shadow aqui, drop shadow aqui. Muita informação, não tem necessidade de tanta. Óbvio que todos esses textos tinham necessidade de estar ali, mas não dessa forma. Se um texto está bem organizado, ele não briga tanto com as informações, a gente consegue ler tudo bem de boa.
E às vezes uma imagem com pouco texto não consegue ter leitura porque tá com a hierarquia danificada. Então, às vezes, não é por ter pouco texto, ou não é porque tem muito texto que você não vai conseguir organizar as informações de uma forma adequada. Óbvio que atrapalha, a gente prefere menos, o que a gente pode diminuir, a gente diminui, mas o que não pode, a gente tem que trabalhar ele de uma forma que fique agradável. Outra coisa que me incomoda aqui também é a questão do alinhamento aqui da margem. Tá muito próximo às margens, aqui as bordas da imagem, e tá bem diferente, ó. Podemos ver que o texto tá aqui e o texto aqui, ó. Olha como que tá bem mais próximo e aqui tá mais separado. E aqui em cima e embaixo também, ó. Aqui tá bem espaçado. E nessa parte aqui de baixo tem um tamanho menor. E também olha só o alinhamento aqui, né? Dos símbolos. Tinha como melhorar, mas já tava ok. Essas foram minhas considerações a respeito dos trabalhos mais antigos que eu tenho. Eu espero que vocês gostem, aproveitem todas as dicas. Muitas vezes a gente está aprendendo e não dá devida atenção para o básico. A gente viu que eu repetia muito alguns erros, principalmente de alinhamento e de hierarquia visual, que são princípios básicos do design, que eu fui melhorando com o tempo e conforme eu fui estudando e dando importância para isso. Eu vou deixar aqui no final do vídeo algumas sugestões de vídeos bem legais. Eu faço vídeo toda semana, então tem um certo conteúdo bem legal aqui já para você assistir e me acompanhar, caso você tiver interesse em aprender mais. Um beijo e até a próxima!